Olá a todos, eu me chamo Matheus Argolo e sou mediador de matemática do pré-vestibular social da Fundação CCR. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre função quadrática, ou função polinomial do segundo grau. Para isso, eu começo com um exemplo. Imagine que você é dono de um restaurante aquilo que vende 1.000 quilos de comida diariamente, a R$ 20 o quilo. Qual é a sua receita diária em reais? Para fazer essa conta, basta que vocês multipliquem o preço do quilo em reais pela quantidade de quilos vendida por dia. Né? Tenho aí que a minha receita diária é de R$ 20.000. Mas agora, imagine que você esteja pensando em alterar o preço por quilo. Uma pesquisa com seus clientes revela que, para cada real que você aumenta no preço por quilo, 40 clientes com consumo médio de 1 quilo de comida são perdidos. Isso significa que você ganhará mais por quilo vendido, mas venderá menos quilos. Qual será a sua receita diária em reais agora? Em função desse aumento. Vejam que eu falei em função. Então, a minha receita ela passa a depender do aumento que eu dou, né? Apesar de que eu ainda tenho ela calculada como o produto do preço do quilo em reais pela quantidade de quilos que eu vendo por dia, né? Mas agora, olhem só, eu vou ter que considerar esse aumento, né? O quilo de comida não vai custar mais 20, vai custar 20 mais X, onde X é esse aumento do preço, tá? Esse aumento ele vai ter um impacto também na quantidade de quilos que eu vendo, porque, veja só, a cada real que eu aumento no preço do quilo, eu perco 40 clientes. E cada um desses clientes consome, em média, 1 quilo de comida por dia, ou seja, eu perco diariamente, né, para cada real aumentado, 40 quilos de comida vendidos. Então, eu tenho que considerar essa perda de clientes que eu vou ter. Multiplicando os termos entre parênteses, eu tenho que agora a minha receita é essa função, né, que é um polinômio de segundo grau. Menos 40x ao quadrado mais 200x mais 20.000. Essa função é um exemplo de função quadrática. A função da a receita, né, do restaurante em função do aumento do preço é uma função quadrática. Mas o que é uma função quadrática? Bom, uma função quadrática ou função polinomial de segundo grau é uma função real, ou seja, ela tem contradomínio real do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Ok? No exemplo do restaurante, a gente tem que o nosso a, que é o termo que multiplica o x ao quadrado, é menos 40, o nosso b, que é o termo que multiplica o x, é 200, e o nosso c, que é o termo independente, né, está sozinho, é 20.000. O gráfico da função quadrática é uma curva que a gente chama de parábola. Aqui está um exemplo de parábola. E esse gráfico ele pode ter vários formatos, né, e posições a depender dos coeficientes a, b e c. Em se tratando do a, né, o a ele vai determinar a orientação da minha parábola e também a abertura, sendo que quando eu tenho um gráfico com essa cara aqui, né, é porque o meu a é positivo, ele é maior do que zero. A gente diz que a parábola tem, então, concavidade positiva. A parábola também pode ter essa cara aqui, né? Isso acontece justamente quando o meu a é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Por isso a gente diz que a parábola aqui tem concavidade negativa. O módulo do a vai determinar justamente a abertura. Quanto maior, mais fechada é a parábola. Quanto menor, mais aberta é a parábola. Em se tratando do c, eu tenho o seguinte exemplo. Esse gráfico é o gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 2. Eu quero saber em que ponto ele corta o eixo y, ou o eixo das ordenadas. Tá? O ponto em que ele corta o eixo das ordenadas é justamente o ponto que tem abscissa, ou x, igual a zero. Para isso, então, basta que eu avalie o valor da função em zero. F de zero é igual a menos zero ao quadrado mais 4 vezes zero mais 2. Ou seja, f de zero é igual a 2. E, justamente, o gráfico passa pelo eixo y no ponto 0, 2. De uma forma assim, mais geral, se eu fizesse a conta sem especificar quem são os coeficientes, dizendo que eles são apenas a, b e c, né, f de zero daria c. Por quê? O termo a, né, coeficiente a que multiplica o x ao quadrado, ele vai sumir, porque o x vai ser zero. B também some, porque b multiplica o x, que vai ser zero. O único que sobra é o c. Então, quando x igual a zero, a função assume valor c.
Por isso, a parábola sempre corta o eixo das ordenadas no ponto 0C. O gráfico da função quadrática terá sempre um ponto mais alto ou mais baixo, a depender da concavidade. Então, ele pode ter essa cara ou essa cara aqui. Veja que nesse gráfico aí da esquerda, a parábola ela começa decrescente, atinge um ponto de mínimo, né? Esse ponto aqui, e volta a crescer. Aquele ponto ali, a gente chama ele de ponto de mínimo. No gráfico aí da direita, a parábola ela começa crescente, atinge um ponto de máximo e volta a decrescer. A esse ponto damos o nome de vértice da parábola, tanto o de mínimo quanto o de máximo. A parábola é simétrica em relação ao eixo vertical que passa pelo seu vértice, esse eixo aqui. É importante salientar que, quando a gente está falando de uma função quadrática, todas as parábolas que vão aparecer, né, no nosso plano cartesiano têm um eixo que é vertical. Ele é paralelo ao eixo das ordenadas. Tudo bem? A gente não pode ter, no contexto de função, uma parábola com um eixo que não seja vertical. O eixo vai ser sempre vertical, ora com concavidade positiva, ora com concavidade negativa. Tudo bem? A coordenada x do vértice no plano cartesiano chamamos de x sub v. E a coordenada y do vértice no plano cartesiano chamamos de y sub v, como aqui demonstrado. Então, já falamos que o gráfico ele pode ter essa cara aqui, né, com o vértice lá embaixo, ou essa cara aqui com o vértice lá em cima. Para encontrar as coordenadas x sub v e y sub v, ou x do vértice y do vértice da parábola, basta recorrermos às equações abaixo. Né? Então, a gente tem aqui a equação da nossa função, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, e a coordenada x do vértice a gente consegue achar fazendo menos b sobre 2a. A coordenada y do vértice a gente consegue fazer substituindo o x da função pelo x do vértice, ou seja, substituindo o x que está ali em cima, no f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, por menos b sobre 2a. Fazendo essas contas, a gente acha que a coordenada y do vértice é 4ac menos b ao quadrado sobre 4a. Ok? Encontrar as coordenadas do vértice e, consequentemente, dos pontos de máximo ou de mínimo é algo muito útil para resolver problemas de otimização, ou seja, problemas em que estamos procurando o menor ou maior valor de uma função. Tá? O menor ou maior valor que uma função pode assumir. Assim como o problema da receita do restaurante. Então, a nossa receita era menos 40x ao quadrado mais 200x mais 20.000. Né? Essa receita ela está em função do aumento que eu vou dar no preço. Né? O gráfico dessa função vai ter esse aspecto. Né? Como eu tenho o A menor que zero, o meu gráfico vai ter concavidade negativa, logo ele tem um ponto de máximo. Qual é o acréscimo no preço do quilo, que antes custava R$20, que proporcionará a maior receita? Veja só, a minha receita, então, ela vai crescendo, atinge o máximo e depois volta a cair por conta da perda dos clientes. Né? Então, existe um valor de aumento no preço do quilo que torna essa receita o maior possível. Né? O valor da receita vai acabar sendo o maior possível para um dado valor de acréscimo no preço. Para achar esse valor, né, eu estou interessado justamente na coordenada x do vértice, porque o vértice é o ponto onde eu tenho a maior receita. Então, ao calcular o x do vértice, eu estou calculando o aumento para o qual essa receita é máxima. Né? Como é que eu calculo o x do vértice? Com a equação que eu mostrei para vocês ali em cima. Eu pego, na minha equação da função, o menos b sobre 2a. O b é 200, logo menos b vai ser menos 200. E embaixo, no denominador, eu tenho 2 vezes a, né, que é menos 40. Fazendo a conta, eu acho x do vértice igual a 2,5. Ou seja, para que a receita seja máxima, ao valor do quilo poderão ser adicionados R$ 2,50. O quilo vai passar a custar R$ 22,50. Assim, o restaurante aumentará a sua receita, ainda que perca alguns clientes. Os zeros de uma função quadrática são os valores de x que fazem f de x ser igual a zero.
Então, a gente está procurando a solução para a seguinte equação: 0 igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É uma equação quadrática, né? Uma equação como a mostrada acima pode ter duas raízes reais, uma raiz real, ou mesmo não ter raízes reais, a depender do discriminante delta. E quem é o delta? Bom, o delta vai ser isso aqui. Vai ser o b ao quadrado menos 4ac. Né? O delta, ele dá uma pista de como as raízes vão estar distribuídas. Né? E também como será o gráfico da minha função. Se eu tiver aqui, né, o meu eixo x e o meu eixo y, eu posso ter o gráfico nessa posição aqui, em que ele toca o eixo x em dois pontos. Né? Isso acontece justamente quando o delta é maior do que zero. O gráfico da função também pode ser assim. Ele, nessa situação, tocará o eixo x em apenas um ponto. Isso aqui vai acontecer quando o meu delta é igual a zero. No primeiro caso, com delta maior que zero, eu tenho duas raízes reais. E delta sendo igual a zero, terei apenas uma raiz real. Para calcular quem são os zeros da função quadrática, utilizamos a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, ou a fórmula de Bhaskara. Né? Tem aqui a minha função, ax ao quadrado mais bx mais c. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Para calcular quem serão as minhas raízes, x1 e x2, basta eu fazer menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? Esse sinal mais menos, aí que vocês estão vendo, significa que para calcular a primeira raiz, primeiro vocês vão ter que fazer menos b mais raiz de delta sobre 2a, e para calcular a segunda raiz vocês terão que fazer menos b menos raiz de delta sobre 2a. A título de exemplo, podemos encontrar as raízes da equação 0 igual a x ao quadrado mais 12x menos 13. Primeiro, nós o que fazemos? A gente calcula o delta. Delta, nesse caso, será 196. Com o valor de delta calculado, podemos partir para o cálculo da primeira raiz. Né? Fazemos, então, a substituição dos coeficientes na fórmula de Bhaskara e, ao colocar o valor do discriminante, temos que a raiz 1 vai ser 1. Para calcular a segunda raiz, a gente faz exatamente o que a gente fez, só que dessa vez subtraindo raiz de delta. Né? A raiz, então, será menos 13.